Boa tarde, todos e todas presentes, sejam bem-vindos, né, à sala, bem-vindos e bem-vindas à sala virtual. Agradecemos essa presença, esse encontro, para que a gente possa iniciar um bate-papo e estender esse bate-papo para todo mundo, né. É uma alegria muito grande estar aqui, quero agradecer, além de agradecer a todos os presentes, em especial a Carol, né, Carol, por estar dando essa assistência aqui virtual a gente. Estamos nessa nova fase, né, da nossa vida, aprendendo a ter que lidar com essas questões aí virtuais, das mídias e tudo mais. Então, Carol, muito obrigada por abrir e trazer essa sala aqui para a gente. Também agradecer a Marísia, né, por a gente estar aqui nesse momento, reunidas com todo mundo, para a gente falar de um tema que é tão caro para a gente, né, que a gente gosta tanto, que é um tema da abordagem centrada na pessoa, né, e a gente ter esse espaço não só para essa questão teórica que a gente está querendo trazer, né, algumas noções chaves, digamos assim, a respeito da abordagem centrada, mas também por ser um espaço de resistência, né, de enfrentamento para esse momento que a gente está vivendo, né. Então, muita alegria de estar aqui vivenciando isso com vocês. A abordagem centrada na pessoa, ela tem algumas noções básicas, né, algumas noções fundamentais que a gente precisa entender teoricamente para poder nos ajudar a, por exemplo, entender, né, a questão da própria teoria em si, né, da teoria rogeriana, como também da nossa prática, né, e eu diria um pouco mais, assim como o Rogers falou, como um jeito de ser mesmo, né, como uma proposta, como uma filosofia, uma prática diária até, né. Então, apesar de são várias as noções básicas, centrais da abordagem, que a gente poderia estar pontuando aqui, né, como, por exemplo, a noção do eu, a noção de experiência, que é muito importante e central na abordagem, né? A noção, por exemplo, da avaliação organísmica ou da experiência organísmica, propriamente dita, também ligada essa questão da experiência organísmica à noção de liberdade experiencial também, né? É fundamental no processo, especialmente também no processo terapêutico, né? Então são várias as noções básicas que a gente pode pensar e discutir, né? Inclusive a Carol já falou um pouco, mas a proposta desse bate-papo é acontecer semanalmente, né? A gente achou que o sábado era um momento interessante, no horário das 17 horas, como a gente está fazendo, a gente achou que era um momento interessante, e assim, a cada semana a gente vai atualizando e vendo que noção-chave a gente poderia trazer para discutir aqui nesse bate-papo, né? Então, hoje, né, já que eu falei que a gente vai estar atualizando a cada semana, hoje a gente vai estar discutindo a noção de tendência atualizante, né, que é uma noção assim extremamente importante, onde nasce a crença, né, básica em relação ao organismo, e que Rogers utiliza isso, né, ele traz isso como muito forte, muito central para o processo terapêutico, né, eu diria processo terapêutico, mas a gente amplia isso, né, já que a gente está falando de uma abordagem centrada na pessoa, a gente amplia isso para encontros, né, para as pessoas, quando a gente está promovendo um espaço ou facilitando um espaço de crescimento, né. Então, tanto a gente está falando de um modo específico, né, quando a gente fala tendência atualizante no contexto terapêutico, mas isso vai muito mais além, daí as fases, né, que passa o abordagem centrada no seu desenvolvimento, né. Então, a noção também, uma noção muito importante, é a noção de não diretividade, né? Mas, de algum modo, a gente divide isso didaticamente, teoricamente, mas a gente vai ver que são noções que conversam entre si, né? Então, essas noções, elas dialogam, né? E elas fazem parte da teoria, do desenvolvimento da teoria e também do processo terapêutico. Mas vamos falando um pouco dessa questão da tendência atualizante, aí já iniciando aí, né, Marísia, o nosso bate-papo em torno da temática, né? Então,
a tendência atualizante é uma noção que fala, né, dessa crença que nós temos em todo organismo, né, para se desenvolver, né? Então ela tanto trata, né, da questão do desenvolvimento do organismo, né? E ele vai tentando ser cada vez mais complexo, né? Que ele cresce, ele não para. Quando a gente fala em tendência atualizante, a gente está sempre lembrando de mudanças, né? Não tem como a gente falar de tendência atualizante num processo estático. Então a mudança é uma constante nessa ideia da tendência atualizante. E é o que vai fundamentar essa crença, né, no ser humano, né, no organismo, de que há uma tendência ao crescimento e uma tendência cada vez maior à complexidade também disso, né? Rogers traz essa ideia numa perspectiva organísmica, né? Então aí a gente está falando até mesmo da questão biológica, né, do seu desenvolvimento, né, do desenvolvimento do organismo, mas também a tendência atualizante numa perspectiva psicológica, né? A gente está sempre buscando esse crescimento, essa manutenção, ampliação, complexidade cada vez maior, processos de criatividade, né? Por exemplo, agora a gente nessa era que a gente está vivendo, nessa fase da pandemia, a gente está se reinventando, né? A gente está se recriando dentro desse processo, né? Então, eu imagino o quanto muitas pessoas, e nós todos, né, tivemos que assim, modificar o nosso estilo de vida, né? Lançando mão de algo que é nosso, que é da nossa tendência atualizante, né? Que é do organismo, de buscar esse processo de crescimento, né? Você teria alguma coisa, Marisa, para já ir colocando e a gente já ir ampliando aí essa discussão, já que é uma tendência que eu acho que a gente começou bem no sentido dela trazer muitos questionamentos também, né? E especialmente no momento que a gente está vivendo, contextualizar isso no momento que a gente está vivendo, no momento dessa pandemia, né? E desse isolamento social forçado, né? Marisa está por aí já? Sim, estou por aqui. Boa tarde, né? Boa tarde a todos Boa que estão aí tarde. conectados com esse bate-papo, com essa conversa. Eu quero realmente assim, reiterar inicialmente essas últimas falas suas. Nesse momento de pandemia, a gente também está se reinventando, como você bem disse, né, para reagir, para enfrentar talvez a maior crise que nós temos, né, vivido até agora, né, enquanto geração e gerações também mais jovens. Eu acho que isso é tudo muito novo e que a gente precisa também considerar que a questão da tendência atualizante ela está muito forte, desafiada a se atualizar mais e mais, né, nesse contexto. Então, assim, essa noção, como você bem colocou, ela é considerada a noção chave da abordagem centrada na pessoa, né? E ela tem implicações seríssimas para toda a abordagem, tanto naquilo que diz respeito, né, à questão psicoterapêutica, como a questão educativa, como a questão interrelacional de uma forma geral, né? Como em todas as práticas que a abordagem, as práticas profissionais que a abordagem centrada se situa, né? Ela se insira. Essa noção, chamada noção-chave, que é o postulado básico da abordagem, e é o sustentáculo que realmente tem ela, é possível pensar, né, na abordagem centrada na pessoa, ela parte exatamente desse princípio de que todos nós, todo organismo, né, todo ser vivo é regido, né, por uma potencialidade direcionada para o crescimento permanentemente, né? E essa potencialidade, ela é uma potencialidade que ela acompanha toda a vida do sujeito e ela vai até a morte, né? Como Carl Rogers diz que para que a tendência atualizante deixe de existir em um organismo ou num ser humano, é preciso que a morte esteja anunciada, né? Então, assim, até o último momento de vida, essa tendência ao crescimento, à autossuperação, esse direcionamento para a autorrealização está presente nas vidas dos seres vivos e, mais especificamente, que nós estamos aqui enfocando no ser humano, né? Essa tendência, ela é regida por duas funções que
uma delas chamada conservação e a outra enriquecimento, porque elas duas andam juntas, né? Todo organismo vivo, ele é direcionado, ou regido por essas duas funções que são ligadas à tendência atualizante, a conservação e o enriquecimento, né? A conservação no sentido de manter o sistema em equilíbrio, em manutenção, no sentido de ele poder realmente galgar degraus mais elevados, mas na direção também do crescimento. Entretanto, o enriquecimento nem sempre acontece quando a conservação está presente, né? Então, assim, a gente pode até depois discutir, talvez num segundo momento, sobre essa questão desse movimento de conservação e de enriquecimento. Por quê? Porque a nossa chave, ela está ligada, né, Sandra? A outra noção que você já citou, que é a noção do eu. No caso do ser humano, né? O ser humano, para crescer, para se desenvolver, ele vai estar muito regulado também pela percepção que ele construiu de si mesmo. E aí talvez fosse interessante a gente conversar um pouco sobre essa interação, como é que o crescimento humano, no caso, né, não dos outros seres vivos, mas no caso do ser humano, ele pode estar regulado e pode ser refreado ou inibido conforme a percepção do eu, né? E aí o eu, nesse caso aí, estaria muito ligado a esse movimento também, que é da conservação. Não sei se você concorda e pensa em relação a isso, Sandra, mas se a gente está falando que tendência atualizante é essa potencialidade, essa motivação para o crescimento permanente, né? No sentido de expansão, de extensão, né? De ampliação que o ser humano busca, que todo ser vivo tem essa necessidade, inclusive no caso do ser humano, da autonomia, né, direcionado para a autonomia, existe aí também um movimento que está atrelado a esse movimento da tendência atualizante, que pode refrear essa manifestação na direção do crescimento. O que é que você pensa sobre isso? Marisa, isso às vezes fica até um movimento contrário, né, no organismo, né, porque ao mesmo tempo há uma tendência nossa a querer se conservar de determinado modo, né. Então, por exemplo, a gente pensa que o crescimento, quando a gente pensa em crescimento e atualização, pensa que coisa boa, né? Que nós estamos crescendo, que nós estamos evoluindo, ampliando as nossas potencialidades, atualizando as nossas potencialidades. Mas nem sempre o crescimento se dá nessa perspectiva, aliás, ele não dá, né? Não é nem sempre, ele não dá nessa perspectiva linear. Né, nessa perspectiva de que a gente vai crescendo e vai gostando e está sendo muito bom. A gente tem que lidar também com o outro lado que você acaba de apontar aí da tendência atualizante, né, que é um elemento também importante, que é da conservação. Então, ao mesmo tempo que a gente quer mudança, a gente não quer mudança, né? A gente quer se manter, né, no nível mais de, digamos assim, de conforto, de uma zona de conforto. Então, sair dessa zona de conforto, liberando a tendência atualizante nos processos de mudança, né, nesse sentido, a gente deixar fluir o processo de mudança, implica em a gente sair, abrir mão desse lugar seguro, que aparentemente seguro, que a gente está, para ir fazendo os enfrentamentos do próprio enriquecimento, como você colocou, né, do enriquecimento, do crescimento. Então, na verdade, a tendência atualizante, ela é algo que ela flui, que ela está ali em todo o ser vivo, mas ela exige movimento, né? Ela exige mudança, que fazendo um pouco a comparação com o que a gente está vivendo agora no período da pandemia, tivemos que mudar, né? Mudar o estilo de vida, mudar alguns hábitos, acrescentar, crescer em alguns aspectos que estavam acomodados também na nossa existência, né? Provavelmente nesse período de isolamento a gente descobriu algumas potencialidades que estavam encobertas, digamos assim, né? Então, é como andar, né? Eu acho que a gente já conversou outro dia sobre isso, a tendência atualizante é como andar, ou seja, é no desequilíbrio, né, que a gente consegue andar, né? A gente desequilibra um lado para equilibrar no outro e a gente está fazendo esse movimento. Então, a tendência atualizante, ela vai muito nessa direção aí, né, da conservação, como você falou, e também do enriquecimento. E, às vezes, esses dois elementos, eles são bloqueados, inclusive pela essa noção de eu, né?
Se eu não acredito que sou capaz de algum processo de mudança, eu tendo a querer me conservar nesse fechamento ou cristalização dessa noção do eu, né? Que também é uma noção extremamente cara na abordagem, né? Uma questão também, Marisa, que eu acho assim muito interessante nessa discussão da tendência atualizante é a ideia, né, que embora não defina a abordagem como todo, mas ela também se torna muito importante e também muito mal compreendida, do meu ponto de vista, ela é mal compreendida, é a ideia da não diretividade ou da não direção, né? Sabendo que se a gente acredita, se a gente percebe na nossa experiência, né, a gente vê o movimento na nossa experiência de que a tendência atualizante ela se expressa, né, como um movimento de vida, então isso é uma ideia radical, digamos assim, do não controle, né, é uma ideia do não controle, da autonomia que cada ser humano tem, ou que cada ser vivo tem, né, que cada organismo tem no seu processo de avançar, de se atualizar, né? Então acho que traz uma ideia também assim bastante radical dessa não direção, porque a tendência atualizante ela já é uma direção, né? E a depender dessa noção de eu é que a gente vai vendo como é que ela se manifesta, não é isso? Não sei se você gostaria de acrescentar algum ponto. Eu acho interessante essa questão que você traz, porque é exatamente a confiança nessa potencialidade humana, né? Nesse potencial humano para o crescimento, esse direcionamento, esse autodirecionamento, né, do organismo, que já implica também numa postura, numa conduta relacional, seja terapêutica, seja educativa, né? Seja interpessoal, seja em qualquer contexto relacional, que ela vai exatamente se portar de uma forma diferenciada, porque confia nesse organismo, né, na capacidade dele de se direcionar no sentido do crescimento, não é? Mesmo que essas questões que possam inibir a expressão da tendência atualizante possam estar presentes. Mas aí é que há um diferencial que a abordagem traz, que é as condições favoráveis para que esse ser humano, esse organismo, né, consiga atualizar essas potencialidades. Então, eu acho fundamental que a gente considere que a não direção também, que é uma das noções básicas da abordagem, é uma das noções teóricas, né, da abordagem, também está atrelada a essa confiança nesse potencial, né? Mas esse potencial ele só se expressa ou tem mais possibilidade de expressão em condições que realmente, né, lhe facilitem essa atualização. E às vezes a forma que a gente constrói sobre a nossa ideia, sobre si próprio, sobre o que a gente pensa sobre nós, sobre a nossa identidade, né, muitas vezes atropela esse processo. Daí a necessidade de um processo de autoconhecimento, né, Sandra? E assim, voltando um pouco para a questão também da conservação e do enriquecimento, a questão é que tanto eu, como também até no desenvolvimento somático, por exemplo, qualquer mudança, a gente vê até desde um bebê até se desenvolver, até onde a gente chegou e está chegando, até eu que estou mais nesse processo agora de entrando na terceira idade, né? Este ano eu vou entrar na terceira idade, são etapas também do desenvolvimento, né? Que tem a ver também com o organismo, né? Com o meu desenvolvimento psicofísico, mas que também é desconfortável, é difícil de gostar. O organismo está avançando para uma direção que também dói, que também ameaça, que também gera insegurança e desconforto. Como também uma ameaça à sua noção de eu também, ela apresenta-se como extremamente ameaçadora em situações em que o sujeito sente que aquilo que está vindo do organismo não bate com aquilo que se construiu até então, né? Então, essa coisa, como você diz, a gente gosta, a mudança, nós não gostamos de mudança, né? Realmente é difícil lidar com a mudança. A mudança é inevitável, mas estamos sendo forçados o tempo todo a mudar. Mas nem sempre a gente consegue dar essa permissão ou ter essa abertura, né, para que essa mudança venha. E, com certeza, esse contexto que a gente está vivendo de pandemia é um desafio grande nessa direção, né? Ou seja, de tirar a gente do lugar, da zona de conforto, daquele lugar que a gente está acostumado, que jamais imaginávamos estar vivendo isso, e tendo que dar respostas criativas, inovadoras,
no momento em que a gente também se sente ameaçado em termos da integridade, em termos das nossas vidas, em termos das perdas possíveis que a gente possa sofrer, né? E alguns já estão sofrendo, então é muito difícil realmente, mas a gente também está se recriando. Eu e você aqui agora, né, lidando com essas ferramentas, tateando a nossa primeira live, né? É um momento também de expressão e de desafio de atualização da nossa tendência atualizante, tal como logo brincando um amigo meu da Bahia, de Itabu, né, que eu não sei se ele está aí, mas ele disse, tendência atualizante, né, Marísia, nesse momento, né? E também uma amiga minha, uma grande amiga minha, ontem falando que ela não gostava de cozinhar, nem de vida doméstica, mas ela está se descobrindo, gostando dessas coisas e fazendo essas coisas. Então, nem sempre a mudança é aquilo, né, que a gente, né, anseia com tanta alegria, com tanto prazer, mas quando ela vem e a gente se permite, a gente pode galgar degraus mais, né, criativos e construtivos. O que é que você me diz disso, Sandra? Sim, com certeza. Eu concordo com vocês. Também tenho notado, né, como eu acho que eu já apontei aqui, como a gente também se redescobre nas nossas potencialidades, né? Então, por exemplo, provavelmente a gente está fazendo coisas, né, está adquirindo hábitos que a gente não tinha ou que não estava fazendo um movimento de mudança para adquirir esses novos hábitos, né, ou até rever hábitos antigos e tudo mais, né. Agora, Marísia, o que eu acho que é importante também, não sei como é que você vê isso, né, mas o que eu acho importante é a gente fazer um link, né, claro que a gente não tem condições de aprofundar isso aqui, inclusive até mesmo pelo tempo, mas pensar numa tendência atualizante, sem pensar numa tendência formativa, né, como também uma noção básica da abordagem centrada, é um pouco complicado, né? A gente, como se a gente estivesse falando numa tendência atualizante, numa perspectiva mais, trazendo a pessoa na perspectiva mais individualista. Existe uma crítica um pouco em relação a isso, né? Então, eu acho que a tendência atualizante, ela vem junto com a tendência formativa. Aliás, as tendências de crescimento, elas não são separadas, a gente é que separa para entender, até mesmo para discutir um pouco, mas elas elas andam juntas, né? Então, por exemplo, a ideia da tendência formativa diz que tudo está conectado, né? Então, por exemplo, se a gente está facilitando, digamos que um cliente, uma pessoa que está ali conosco, se a gente está facilitando o processo de crescimento do cliente, também, na perspectiva relacional, o nosso próprio processo de atualização está acontecendo, né? E, sem ampliar muito a ideia da tendência formativa, mas até na perspectiva de uma relação apenas com o cliente, a gente pode observar a expressão de uma tendência formativa, né? Que é aquilo que ultrapassa, né, as nossas subjetividades, digamos assim, vai para além desse contexto que se cria na perspectiva relacional, né? E às vezes a gente tem acesso ao outro de modo não objetivo, né? Trazendo um pouco essa ideia até mesmo de uma tendência formativa, né? Então a tendência formativa realmente faz parte, está conectado à tendência atualizante. Por mais que a gente pense que a tendência formativa é algo assim, de uma tendência de crescimento do universo como um todo, né, e não consiga trazer isso para a perspectiva mais individual, como a atualizante é mais fácil da gente ver, mas não podemos deixar de entender que há uma ligação entre todos esses processos de crescimento, né? Ou seja, diante da tendência formativa, nós entendemos que tudo está conectado, né? Tudo que está acontecendo. E agora, muito mais claro, né, o que aconteceu na China, na Espanha, na Itália, aqui no Brasil, aqui conosco, né, perto de nós, na nossa região, no nosso estado, com pessoas até que a gente conhece, para mostrar como tudo está conectado. E a ideia de estar tudo conectado me traz muito a ideia de Amatuzzi, quando ele fala que a abordagem centrada na pessoa é uma abordagem que não é
meramente de uma técnica, né, ou de uma linha psicológica, digamos assim, mas de uma ética das relações. E eu diria, né, nessa perspectiva, que é uma ética das relações humanas e de uma ética das relações tanto de tendência atualizante como de tendência formativa, ou uma ética mais propriamente falando, uma ética da vida, né? Não sei como é que você está escutando isso que eu estou falando aí, né? Eu estou achando muito interessante, inclusive eu já estava um pouco assim, ansiosa, eu digo, onde é que nós vamos falar de tendência formativa, né? Porque as duas tendências, elas estão interligadas, né? É bom lembrar também, contextualizar, que tendência atualizante foi o termo que Rogers mais assim colocou para a abordagem que ele construiu, mas assim, esse termo tendência atualizante vem da tendência à atualização, de tendência à autorrealização, né, que o bloco dos psicólogos humanistas, do qual Maslow é um dos grandes expoentes, né, como Alport, trabalhavam exatamente bem antes, né, antes de ser construída a abordagem centrada na pessoa. Então, tendência atualizante Sim. marca a abordagem como, né, mas que estamos falando da mesma coisa, tendência à atualização, tendência à autorrealização, né, tudo estamos falando da mesma coisa. Agora, a questão da tendência formativa, que Rogers coloca como as duas como faceta, por exemplo, a tendência atualizante como faceta da tendência formativa, né, porque trazendo mais para o ser humano, também reflete as aproximações dos estudos, dos conhecimentos de Rogers com a química, com a biologia e com a física quântica, né? Então, pensar em tendência formativa, como você bem colocou aí, numa linguagem bem clara, é pensar que nós somos um todo, né? O ser humano e o universo somos um, né? É pensar que existe uma interconexão em tudo que tudo que nós fazemos ou fizermos afeta o todo. É uma visão que extrapola essa visão, né, muito individualista, muito, né, singularista e que perde a dimensão da visão holística, que também a abordagem se situa. Se a gente for aprofundar mesmo os princípios da abordagem e de como ela se desenvolveu, a gente vai dizer que a abordagem central é uma abordagem também holística, né? Porque realmente tem consciência, pelo menos naquilo que é bem próprio do Carl Rogers, né? Se houver dissidência, aí são de teóricos que vão numa outra linha, mas do legado que Rogers deixou até os últimos tempos de vida dele, é que nossa abordagem é uma abordagem holística. Isso significa que a nossa relação com o universo, com os seres estelares, com tudo que está aí, é inquestionável e está dada, inclusive até numa relação, como você diz, dual entre terapeuta e cliente, né, Sandra? Sim. Então, por exemplo, eu estou com meu terapeuta, como terapeuta, com um cliente, por exemplo, naquele momento, apesar de eu pensar que nós estamos sós, nós não estamos sós. Nós estamos interconectados com uma tendência muito mais ampla, que é da tendência formativa, e que muitas vezes se expressa também numa relação dual, mas que é mais visível também nos grandes grupos e comunidades terapêuticas, né, dentro da abordagem. É onde uma linguagem, onde um movimento direcionado à transformação e ao crescimento se manifesta ali no grupo, alheia à consciência e à intencionalidade consciente dos sujeitos. E ali sai algo de transformador e de criativo, né? Acho que e aí quando você fala... Ela parte desse... E aí, Marisa, quando você fala, Sandra. A gente lembra da ideia de... Sim, terminou, não foi? Só dando um corte aqui, com todo respeito. Sim. Temos algumas... Aquele susto, Carol. Carol, aquele susto. Era o tempo, era... Depois do coração estourava, foi... Eita, eu perdi. Tem alguma coisa aí que Carol fez que eu não vi, foi? Não. Nós temos algumas perguntas aqui. A gente pode passar para perguntas agora, para eu ler aqui algumas perguntas, pode ser? Porque já são, já são 17h40. A primeira... Sim. Que talvez não dê, gente, para a gente responder todas, tá? Mas a gente vai aqui pela ordem. Então aqui é Yuri, ele diz assim: eu perdi o começo da live, então eu não sei se a minha pergunta já foi respondida, mas qual a diferença entre o enriquecimento e a tendência atualizante? Interessante. Pode começar. A gente vai responder por partes, assim, como é que é? Vocês querem que eu faça todas?
e aí vocês respondem ou a gente vai uma por uma? Eu acho que era bom, não é? Porque aí a gente vai ter uma ideia de... geral, né? Então, ok. Então, essa é a primeira, a diferença entre o enriquecimento e a tendência atualizante. Depois, Maria Lilian disse assim: o que ocorre com a tendência atualizante na sua face de conservação, diante da proximidade da finitude na terceira idade, ou diante de ameaças reais como o Covid ou outros fatores ameaçadores da vida? Sim. Depois, Íria, ela pergunta, ela diz, bate-papo maravilhoso com essas duas queridas, tem uma pergunta. Como esta tendência atualizante se manifesta em condições de vida muito precárias, quando o mínimo de segurança, saúde, comida e etc. não são garantidos? Outra pergunta. Arte e psicologia. Pergunta. Boa tarde. Acredito eu, a aceitação incondicional da situação atual seria um primeiro passo da tendência atualizante para poder lidar com o isolamento social que a pandemia exige. O que vocês acham? Perfeito. Depois, concordo já desde já. Tatiana pergunta: qual a relação da tendência atualizante e sofrimento psíquico e adoecimento? Perfeito. Depois aqui, deixa eu ver se isso é uma pergunta. Sim, Marcos, ele diz assim. Marcos Itabuna, ele pergunta assim: claro que estou aqui, amiga. Ele responde à professora Marisa. Gostaria que vocês comentassem o que Esther, em seu livro Praticando a Abordagem Centrada na Pessoa, vem trazer, que a crença na tendência atualizante nada tem a ver com a bondade ou maldade, já que são por si julgamentos. E, enfim, por último, tem Saulo, pergunta: observando um contexto sociopolítico atual, em que se observa uma considerável parcela da população que acredita e apoia ideias e processos de morte, tanto no que diz respeito à pandemia quanto à política brasileira, me pergunto: a. Como a tendência atualizante chega a um ponto tão extremo de contradição à sua própria função de promoção de vida? B. Como essa tendência pode ser utilizada na reversão desse processo de morte? E ainda uma última que chegou aqui agora, a última mesmo, Marear Psicologia, que diz: queria saber sobre a ideia de tendência atualizante do self em incongruência com a própria tendência atualizante. Acho que por enquanto é isso, vocês respondam essas mesmo, né? E aí, foram várias perguntas, né, Marisa? Foram várias. Quer tentar puxar uma aí, uma questão, e a gente tentando talvez englobar aí essa primeira aí, todo, né? Se eu entendi bem, essa primeira aí, se eu entendi bem, que pergunta é qual a diferença entre tendência atualizante e enriquecimento, é isso? Isso, acho que foi nessa direção. É isso, Carol? É isso, isso mesmo. Eu entendo, não sei se é esse o sentido, Yuri, da pergunta, mas assim, a tendência atualizante é uma potencialidade, tanto é que a palavra é tendência, não é? Isso não quer dizer que o enriquecimento vai se dar, esteja garantido, entende? A tendência é algo que está como potência. E na minha visão, eu acho que Sandra, não sei como é que ela vê, a questão do enriquecimento é uma potencialidade, é uma potência a vir a ser. Isso não quer dizer que isso vai acontecer, né? Entretanto, na visão que eu tenho, as minhas leituras de Rogers, a tendência atualizante, ela, por mais que ela sofra retração, sofra refreamento, ela de alguma forma está ali de forma manifesta ou latente no ser humano ou em qualquer organismo vivo, entende? Não sei, Sandra, como é que você vê isso, mas eu penso assim. Eu vejo nessa direção também, Marisa, de que assim, como a tendência ao crescimento, foi mais ou menos o que eu falei há algum tempinho atrás, de que quando a gente pensa em tendência ao crescimento, acha que dá a sensação de que bom que nós vamos crescer, vamos evoluir, ampliar,
ficarmos mais complexos nas nossas questões, na vida e tudo, mas ao mesmo tempo ela não é algo que é linear, né? No sentido de que a gente vai numa direção de crescimento, como a gente imagina, o crescimento constante, né? Então, ela vai fazendo esse contraponto também, nós mesmos podemos limitar esse processo, mas uma coisa que é interessante é que ela existe, o fluxo da tendência atualizante só para com a morte, né? Como você falou, Marisa, mas é um fluxo que está aí, que segue, né? Ele vai seguindo e a gente vai bloqueando ou não, né? Por uma série de questões que pode estar envolvida nesse processo, e nesse bloqueio, né? Ou não, aí eu acho que a gente já entra na outra questão, não sei nem se esgota essa primeira, mas a gente já entra na outra questão, que é o processo de adoecimento, né? Que a gente vai observando que a depender de como a gente, a noção que a gente tem do eu, de acordo ou não com a própria experiência, né? Fazendo com que às vezes a gente precise negar a experiência ou às vezes distorcer a experiência, a gente pode estar entrando no processo de adoecimento, né, Marisa? Eu acho que já pode ir um pouco nessa direção também, né? E também entendendo, Sandra, que o adoecimento também é uma manifestação da tendência atualizante. Por quê? Sim. Na minha visão, muitas vezes nós adoecemos tanto física como psiquicamente, como forma de responder a uma questão ou uma situação, a um conflito que de outra forma não poderia ser resolvido, né? Sim. Então, assim, por mais que para o olhar de fora, que aí eu já pego o gancho dessa questão para uma pergunta que foi feita sobre a questão valorativa, né, sobre a bondade ou o mal no ser humano, né, é que esse olhar, o nosso olhar de fora, muitas vezes não percebe pela valorização ou valoração que a gente dá a determinados fenômenos ou manifestações humanas, de que ali, para aquele sujeito, naquele organismo, aquela manifestação da enfermidade psíquica, né, do adoecimento psíquico ou físico, é uma resposta de ajustamento criativo também possível que o sujeito conseguiu dar àquela situação de conflito, de incongruência em alto nível, né, de expressão, de manifestação. Então, até nesse momento onde a gente vê o adoecimento, por exemplo, uma psicose, uma neurose, né, uma depressão, uma resposta também da tendência atualizante. Então, não como um julgamento negativo do que foi, mas foi o que aquele organismo conseguiu como expressão, como via de expressão para responder aos desafios que a vida lhe colocou e que foi a resposta possível que se fez. Não a melhor, não é? Mas a mais viável para aquele sujeito naquele momento, né? Então, assim, pensar também o ser humano como bem ou mal depende do olhar de quem. A bondade não se preocupa muito com isso, porque é o próprio sujeito, nesse seu direcionamento ao crescimento, nesses seus enfrentamentos existenciais, e ele também, se ele tiver condições, ele próprio vai encontrar os caminhos para responder às seus desafios existenciais, né, diante do mundo, diante da sociedade, diante das várias relações, não a partir do olhar de fora, do sujeito, do que está normatizado, sabe? Acho que é muito reducionismo pensar a tendência atualizante nessa visão de bom ou de mal, né? Mas pensar em termos de busca e de crescimento, embora nem sempre esse crescimento seja aquilo que a gente vê como que seria o crescimento. Não sei. Sim, às vezes no fluxo da vida, né? E quando a gente fala fluxo da vida, fala da tendência atualizante, a gente fala da tendência formativa como algo mais amplo e ao mesmo tempo interligado. Quando a gente fala nisso, a gente pensa logo em mudança, né? E quantas vezes não há um processo de adoecimento também, né, Marisa? Quando a gente impede a mudança acontecer, né? Quando a gente quer tornar algo estático, algo fixo, né? A própria zona de conforto, né? Psíquica, seja lá como for, quando a gente se aprisiona ali, às vezes depois ela não cabe mais na gente, mas a gente não quer sair, não quer vivenciar a mudança e o adoecimento se dá, para que a gente possa, o adoecimento nesse caso até como um movimento, né? Para que reorganize, que a gente se reorganize
na direção do crescimento, né? Então, esse impedimento do fluxo, esse impedimento da mudança, pode também, muitas vezes, ocasionar esse processo de adoecimento, né? Que foi um pouco na direção. Mas você compreende que mesmo nesse... Viu, Sandra? Mas você compreende que neste mesmo, e vocês também que estão ouvindo, que nesse mesmo movimento de adoecimento, que está muito mais orientado pela a função da conservação ou manutenção do sistema, isso também é manifestação, é uma das funções da tendência atualizante, é também tendência atualizante, entende? É porque Sim. Colocar tendência atualizante como é igual a crescimento, enriquecimento, é muito empobrecedor, é negar também essa outra dimensão, essa antítese, né, que é também a conservação, tá? Porque a gente conversou no primeiro momento, né? Sim, sim. Teve duas questões aí que me chamaram a atenção, Sandra, não sei a você, que é a questão social, né, ligado principalmente às pessoas que vivem na esfera da miséria e da pobreza, né, e pensar a tendência atualizante. Eu acho que também volta para esse mesmo ponto, a gente olhar um ser humano que vive em situações miseráveis de vida e olhar para esse ser humano como incapaz, né, de direcionar-se ao crescimento, né, a transformar a realidade que ele vive subjetiva e objetivamente, é também muito empobrecedor e muito limitante, que não cabe dentro da visão da abordagem. Por quê? Porque as pessoas em situações... Aí eu me lembro um pouco de uma teoria, uma autora chamada Maria Helena Zapato, né, que trabalha com a educação, com a psicologia escolar. Quando ela fala também de várias teorias, ela faz uma crítica a várias teorias que reduzem as pessoas pobres, as pessoas, né, as crianças que vivem em situações de pobreza e miséria, como aquelas incapazes, aquelas que têm deficiência nisso, deficiência naquilo, em vários níveis de deficiência. E ela fala que diz assim, ela até tem um texto que ela fala, teoria da carência ou carência da teoria, né? Quando ela critica teorias que tentam reduzir o sujeito às suas carências, às suas deficiências. E a abordagem, ela não se foca nisso, sabe? Mesmo em situações limites, em situações, né, miseráveis de vida, a condição da tendência atualizante está ali presente, pelo menos a gente confia, e, claro, com maiores desafios, com maiores dificuldades, mas isso não há um determinismo aí presente. O que é que você acha, Sandra, disso? Sim, e nesses processos, né, Marisa, eu acho que vem a grande contribuição de Carl Rogers, né, da abordagem centrada, quando ele facilitou grandes grupos, e aí eu estou colocando as condições sociais difíceis como tanto do que eu trazendo um pouco, comparando um pouco a vivência de Rogers lá, quando ele facilitava, né, os conflitos, grandes conflitos internacionais, religiosos, raciais, aí vem também a responsabilidade, por isso que a abordagem centrada, eu partilho muito da ideia de Amatuzzi em relação à ética, que é uma abordagem ética, né, da ética humana, da ética da vida, quando nós somos também participantes e, ao mesmo tempo, facilitadores desses processos de crescimento em condições difíceis, né, extremamente difíceis, socialmente falando. Então, nós também temos responsabilidade, né, de favorecer, facilitar o crescimento, né, de grupo, de pessoas ou de pessoas em contextos dessa forma, né? Às vezes a pessoa precisa que a sua experiência seja afirmada, né, que a sua experiência seja facilitada pelo outro, e aí a nossa responsabilidade de também estar facilitando em qualquer contexto, né, onde a vida há possibilidades de crescimento, né? Onde a vida a gente pode facilitar, né? A ética que nós abraçamos, né? Sim. Professoras, rapidinho, vou ter que interromper de novo, porque já são agora 5:06, realmente a gente já está caminhando para o fim. Só lembrando rapidamente as coisas que essa live aqui... Logo na questão mais interessante aí desse contexto brasileiro. Não, eu sei. Eu sei que, assim, é claro, a gente tem um tempo limitado. Talvez para as próximas lives a gente pense, né? Talvez em fazer uma live lá pelo YouTube, que talvez tenha um tempo maior. A gente pode pensar em melhorar isso para os nossos próximos sábados. Hoje foi realmente uma grande experiência, eu acho que foi maravilhosa. Então... queria agradecer a todo mundo que estava aqui.
dizer que a divulgação dessa live aqui, né, incompleta, para quem não viu ou para quem quer ver de novo com mais calma, enfim, a gente vai disponibilizar depois o link para todo mundo. E também como é que vai ser o nosso próximo bate-papo, os links, o horário, o dia certinho. A gente vai divulgar tudo isso pelos grupos do WhatsApp, né? Assim, pelos nossos contatos, e também no Facebook e no Instagram do UNAEPS, que é @naeps.ufpb, né? Que o UNAEPS ele é um projeto de extensão vinculado à universidade. Então, gostaria que as professoras encerrassem, que a live já vai acabar. Eu quero encerrar dizendo só até breve, e também para a pergunta que ficou inacabada, só dizer, pense em tendência formativa, que talvez você encontre a resposta para essa questão que nós estamos vivendo no Brasil, mais especificamente nesse mundo louco que estamos sofrendo e vivendo. Sim. Eu também quero agradecer a presença aqui de todo mundo, a colaboração de todo mundo, Carol, Marisa, é muito bom a gente estar aqui conversando, né? E fico muito feliz a gente poder estar trazendo isso, discutindo a CP, e também de ser espaço de resistência. Eu acho que anima mais e atualiza né, a nossa tendência se atualiza, a tendência ao crescimento nesses espaços, né? Então, é um prazer enorme estar aqui. E eu agradeço, gratidão profunda.